No dia de hoje, nós vamos iniciar falando sobre os juros. Depois nós vamos falar sobre o relacionamento da família com o dinheiro e vamos fazer também alguns lembretes na hora de investir e nós vamos fazer um pequeno resumo. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro item, que é o cuidado que nós devemos ter com juros, algumas considerações que nós devemos ter com juros. Existe uma citação que é atribuída a Albert Einstein. Einstein teria dito o seguinte, que a força mais poderosa do universo, e Einstein era físico, ele dizia, a força mais poderosa do universo são os juros compostos. Essa citação, que é atribuída a Einstein, pode soar como uma música para quem tem dinheiro para emprestar, sabendo que os juros compostos têm uma força muito grande. Mas também é uma grande preocupação para quem está batendo na porta do credor e pedindo dinheiro emprestado. Muitos autores que escrevem sobre educação financeira, ao falar sobre investimento, eles costumam escrever um capítulo, e é comum a gente ver o título desse capítulo ao falar sobre juros, a mágica dos juros compostos. Outros autores falam o milagre dos juros compostos. Eu fiquei imaginando, se alguém fosse escrever um livro especificamente para devedores, quando chegasse nesse item, possivelmente os autores poderiam dizer o perigo dos juros compostos ou a catástrofe dos juros compostos na condição nossa de devedor. Os juros foram criados para trazer uma recompensa, trazer um bônus, trazer uma remuneração para aquelas pessoas que concordam em ficar por algum tempo longe do seu rico dinheirinho. Então, a definição mais conhecida que nós temos, e a mais simples também, de juros é essa aqui. Os juros podem ser caracterizados como o aluguel do dinheiro. De um modo geral, nós temos a intermediação financeira, ela acontece de uma forma bem simplista, dessa forma. Nós temos aqui o sistema financeiro nacional, nós temos as financeiras, os bancos. De um lado, nós temos pessoas que têm dinheiro disponível e, do outro lado, nós temos pessoas com dívidas ou pessoas que querem realizar os seus sonhos e não têm dinheiro. É lógico que quem tem o dinheiro disponível, essas pessoas têm sonhos, elas querem gastar o seu dinheiro. Mas em troca de um benefício futuro, que são os juros, elas adiam a realização dos seus sonhos. E do outro lado, nós temos pessoas que precisam pagar dívidas ou pessoas que têm sonhos e querem realizar esse sonho imediatamente e não têm dinheiro. Então, são pessoas que querem comprar um carro novo agora, não tenho dinheiro, eu vou no banco e pego o dinheiro emprestado. Quero comprar uma TV nova, não tenho dinheiro, eu compro parcelado. Então, nessa ótica aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, que os juros eram um prêmio para os credores e um custo para os devedores. E aí o que eu queria chamar a atenção é para isso aqui. Portanto, para os devedores, os juros têm o preço da impaciência. Então, é importante a gente refletir, se eu vou comprar um carro agora, imediatamente quero comprar um carro agora e vou financiar, será que e pagando o juro alto, será que eu não estou sendo impaciente demais? A maioria de nós, quando adultos, nós passamos por esses ciclos aqui. Nós nos casamos, os nossos filhos chegam, e que bom que eles chegam, os nossos filhos crescem e nós chegamos aqui na aposentadoria, quase sempre já com o ninho vazio ou quase vazio. Casamento, especialmente no início, não combina com dívida. Na verdade, quase que em época nenhuma, mas no início do casamento não é adequado a gente ter dívidas. E na sequência nós temos a chegada dos nossos filhotes. E que bom, e é importante a gente que os nossos filhos cheguem, que a gente tenha uma estrutura já financeira, bem equilibrada. Então, quando os nossos filhos chegam, a primeira coisa que a gente pensa é os cuidados com a saúde e com a escola das crianças. E a gente pensa o seguinte, mas o filho pequeno não dá muita despesa, ou dá muita despesa, quando eles crescerem a despesa vai ser menor. Tem um jargão que diz o seguinte, que criação de filhos, e isso se aplica também às finanças, é igual jogar videogame. Cada fase vai passando, vai ficando mais difícil e mais caro também. E é importante também a gente reforçar o nosso plano de aposentadoria, com planos, com aportes periódicos, e os nossos filhos crescem. Por mais que a gente não veja, ou a gente não queira ver, os nossos filhos crescem. E quando os nossos filhos chegarem na fase adulta,
Normalmente, andando com muito equilíbrio, a gente chega com os nossos filhos já adultos, o patrimônio já vai se consolidando. E aí, é preciso da gente encarar e apoiar a independência dos filhos. Pela graça de Deus, nós chegamos na aposentadoria. E aí é hora de a gente aproveitar as conquistas. E ainda se nós estivermos dependentes, é preciso a gente traçar planos para emancipá-los. Eu citei aqui na semana passada a inadimplência dos idosos. Uma das razões é porque cerca de 1/3 dos idosos é o único provedor da sua casa, da sua família. E aí tem muitos idosos que às vezes ganham salário mínimo ou têm uma aposentadoria pequena e que tem que sustentar filhos casados, netos. É lógico que se nós precisarmos fazer isso, a gente faz isso com alegria, só que às vezes nós não temos renda suficiente para isso. E aí nós conversamos então sobre jovens casais, falamos com filhos pequenos, falamos sobre os filhos adultos e a aposentadoria. E falamos como se tudo transcorresse em céu de brigadeiro, como se a administração do dinheiro entre os cônjuges fosse numa harmonia perfeita. Só que nós temos tido muitos problemas graves, tem tido inclusive casamentos que terminam porque os casais, os cônjuges não entram num acordo sobre a forma de administrar o seu dinheiro. E aí tem um termo muito utilizado pelos estudiosos desse assunto, que é infidelidade financeira. Esse termo de infidelidade financeira é utilizado por esses autores para caracterizar a situação em que um cônjuge mente para o outro sobre a sua situação de dinheiro. Então, são cônjuges que mantêm uma conta secreta do outro cônjuge, são pessoas que usam cheque especial e vai fazendo dívidas sem o conhecimento do outro cônjuge, são cônjuges que compram supérfluos sem o conhecimento do outro cônjuge. Olha, se nós juramos fidelidade na hora do casamento para o nosso cônjuge, isso inclui também a questão financeira. É preciso unir as contas bancárias quando a gente casa? Aí é uma divisão entre os estudiosos. Alguns dizem o seguinte: olha, é importante que a gente coloque toda a renda no mesmo balaio, na mesma cesta. Isso facilita o controle e facilita também o planejamento financeiro do casal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que gosta dessa ideia de unir as contas bancárias. Aí alguns especialistas dizem o seguinte: não, o melhor é manter a individualidade, cada um mantém a sua conta e abram uma terceira conta para colocar o dinheiro das despesas. E aí cada cônjuge entra com a parte proporcional ao seu rendimento. Por exemplo, se uma família tem um rendimento de 10 mil, um cônjuge ganha 6 mil, entra com 60% das despesas. O outro ganha 4 mil, entra com 40% das despesas. É uma maneira que pode ser adequada, eu só vejo um problema nessa questão. Se a diferença de renda for muito grande entre os cônjuges, nesse modelo a gente pode ter um cônjuge rico e o outro pobre durante a vida toda. Está sobrando essa montanha de dinheiro na minha conta todos os meses e eu não sei o que fazer. Então, queremos conversar sobre investimentos. Então, agora, meus irmãos, nesse item aqui, eu queria reforçar aquilo que eu disse também no domingo passado. Nós não vamos aqui dar conselhos financeiros aonde o irmão deve investir o seu dinheiro. Mas vamos falar de alguns cuidados que todos nós precisamos ter quando nós vamos fazer a aplicação do nosso dinheiro. Então, ao investir, é importante a gente lembrar sobre o nosso perfil de investidor. O mercado, normalmente, eles classificam os investidores de 3 formas. São pessoas conservadoras, são os moderados e são os arrojados. Levar a sério de que ganhos passados não representa garantia de ganhos futuros. Ou seja, não dá para eu ficar olhando para o retrovisor e, para fazer uma nova aplicação, eu ter como único critério o rendimento passado. Partimos para a reta final. Primeiro lembrete, que é importante a gente aumentar as nossas receitas, por uma razão simples, porque os nossos desejos e as nossas necessidades vão numa velocidade muito rápida, vão na velocidade de um avião de passageiro que vai a 800 km por hora. E a nossa capacidade de aumentar as nossas receitas vão bem devagar,
como se uma pessoa andando a pé a 4 km por hora. Benjamin Franklin costumava dizer o seguinte: existem duas maneiras, uma ou outra, da gente ter a plena realização financeira. Benjamin Franklin dizia que uma das maneiras é a gente diminuir as nossas vontades. Aí a gente pode ter equilíbrio financeiro. A outra maneira é a gente aumentar os nossos ganhos. Então ele concluía dizendo o seguinte: mas as pessoas inteligentes fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Está preocupado em diminuir as suas vontades e está preocupado em aumentar as suas receitas. Então esse é um lembrete importante. A outra coisa é a disciplina da poupança. Nós não podemos gastar tudo que a gente ganha. E aí muita gente pergunta o seguinte: quanto é que seria do meu salário, do meu prolabore, que eu deveria separar para investir? Aí tem autores que dão um pitaco de tudo quanto é natureza. Diz: olha, se você é solteiro e tem renda, você pode poupar 50% dos seus rendimentos. Se você tem filhos pequenos, pode poupar 30%, os filhos maiores gastam mais, um pouco menos. Mas eu acho que cada um precisa ter a sua própria disciplina e, dentro do seu plano, imaginar o quanto que você pode poupar. Aqui é importante a gente lembrar que o dinheiro é apenas um meio, o dinheiro não é um fim em si mesmo. O cantor Frejá tem uma música que diz mais ou menos assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que pelo menos uma vez você diga quem é mesmo o dono de quem. Nós somos dono do nosso dinheiro ou é o contrário? E para finalizar aqui a minha parte, eu queria lembrar que o dinheiro não compra as coisas mais importantes da nossa vida. O dinheiro não compra a amizade dos nossos amigos, o dinheiro não compra o carinho dos nossos filhos, o dinheiro não compra a harmonia do nosso lar. E as infinitas bênçãos que nós temos recebido é por pura bondade de Deus e não guarda nenhuma relação com o nosso dinheiro, seja pouco ou seja muito.